Bom dia! Estamos ao vivo para mais um Café com Psico. Hoje a gente vai falar sobre dislexia. Então, se você tem curiosidade, se você não sabe como o psicopedagogo atua nos casos de dislexia, se você tem casos na família, se você conhece alguém que tem alguém na família, se você conhece alguma psico que está passando aí por algumas dificuldades com relação a esse diagnóstico, esse transtorno de aprendizagem, envia para ele, coloca aí no aviãozinho, envia, já compartilhem. Obrigada, Tassi, por lembrar. Bom dia, já pegaram café? Hoje a voz denuncia que a semana foi pesada, né? Bom dia, vamos lá? Estou aqui com meu pequeno balde para a gente começar a falar sobre dislexia e psicopedagogia. Como é que a psicopedagogia atua nos casos de dislexia, tá? Podem mandar as dúvidas, as sugestões, podem ficar à vontade nos comentários. Como eu sempre digo por aqui, esse espaço é nosso para construirmos conhecimento, para disseminar informação boa, de qualidade. Então, se você se interessa por esse assunto, fique por aqui, vamos lá, tá? E se você tiver alguma contribuição, alguma coisa nova, se eu vi alguma coisa diferente do que você está falando, pode contribuir, tá bom? Olá! Vamos lá. Primeiro a gente vai precisar entender o que é dislexia, né? Acho que todo mundo que tá por aqui, que é psicopedagoga ou pedagoga, já ouviu falar em dislexia. E ainda, muitas psicopedagogas ainda têm dificuldade em perceber a dislexia, em estar, atuante no processo de diagnóstico da dislexia e depois quando recebe um paciente com dislexia para poder conduzir a intervenção, tá? A Alessandra colocou aqui, voltei. Senti sua falta, Alessandra. Cadê você, mulher? Vamos lá. A dislexia, ela é um transtorno de aprendizagem específica, tá? Então, sendo um transtorno de aprendizagem específico, não tem nada a ver com inteligência, tá? Então, a criança com dislexia, geralmente, tem ali os scores de inteligência de médio para alto, tá? Então, se lá na investigação neuropsicológica foi observado déficits ali nos scores, no desenvolvimento da inteligência, a gente já descarta a possibilidade de dislexia, tá? Jússi, como é que a dislexia se manifesta? Como é que eu posso pensar na hipótese diagnóstica de dislexia? O que me faz pensar nisso, A primeira coisa, de tudo é que vai haver um baixo desempenho acadêmico. Nenhuma criança que tem hipótese diagnóstica de dislexia chega pra gente do nada para nada, Então, acredito que a maioria das pessoas, das psicos, que trabalham clinicamente ou que trabalham em escola, e estão ali para dar suporte também aos professores, aos alunos, às famílias, percebem que uma criança que não tem baixo desempenho acadêmico, muito raramente chega pra gente, Então, se a criança não tem nenhuma deficiência, se a criança não tem nenhum outro transtorno e não apresenta inabilidades acadêmicas, um rebaixamento no desempenho acadêmico, raramente essa criança vai chegar pra gente. Ela chega pra gente por um motivo, Então, quais são os motivos, o que as pessoas podem perceber e o que nós podemos perceber para começar a pensar em uma hipótese de dislexia, tá?
Primeiro, a gente vai pensar na leitura e na escrita. Então, a dislexia, ela é um transtorno que afeta a leitura e a escrita, a precisão e a fluência da leitura e da escrita. Então, geralmente, as crianças com dislexia, Estefânia chegou aqui. Bom dia, Estefânia. Estefânia é mais expert do que eu. Outro dia eu convido a Estefânia para vir falar sobre dislexia com a gente, sobre os transtornos de aprendizagem, né, Estefânia? Já vou aqui intimando ao vivo. Bora lá. Então, a criança com dislexia, ela vai ter dificuldade na decodificação das letras, dos fonemas, né? Então, ela vai ter bastante dificuldade para associar o grafema, o fonema e transformar essas letras, né? Esses símbolos em leitura e em escrita, tá? Então, o reconhecimento preciso, né? Ou fluente de palavras já é aí um indício, né, de que podemos estar prestes a levantar uma hipótese diagnóstica de dislexia e a gente começar a ficar de olho em algumas questões, tá? Hoje, eu vou falar com uma linguagem bem acessível, porque o Café com Psico é para psicopedagogas, mas o meu Instagram profissional, ele também é direcionado para as famílias e para os professores, tá? Então, quando a gente coloca uma linguagem mais inacessível, as pessoas acabam não compreendendo e deixando de ajudar as crianças, tá? Então, eu vou trazer o mais simples possível para que todo mundo que veja essa live, que veja lá depois no YouTube ou que escute nas plataformas de áudio, entendam e consigam ajudar as crianças, tá? Então, muitas vezes, as primeiras pessoas que vão observar essas dificuldades são as professoras, né? E aí, por quê? Porque é justamente ali, nesse processo de leitura e de escrita, de alfabetização, que essas crianças vão ter dificuldade, né? E o baixo desempenho acadêmico. Jússi, eu posso observar sinais precoces de dislexia? Pode sim. Tem uma live que eu coloquei alguns indicadores precoces de transtornos de aprendizagem, mas a criança, já na educação infantil, ela vai apresentar indícios. A gente não pode levantar hipótese diagnóstica nem fechar diagnóstico, tá? Eu vou colocar aqui algumas características para quem ouvir ficar aí de olho ligado. Quando vê uma criança com essas características, já fica aí com um sinalzinho de alerta ligado, tá? Bom dia, gente que tá entrando agora. Ana, Stefania aceitou meu pedido, arrasou. Alguém colocou aqui. Luciana Barros, crianças com TDAH podem ter dislexia? Geralmente é o contrário, Lu. Geralmente as crianças com dislexia também podem ter TDAH. É difícil a gente pensar, né, assim, como assim? Mas nem toda criança com TDAH vai ter dislexia. E nem toda criança com dislexia vai ter TDAH. Mas o que a gente mostra é que o TDAH, ele é muito mais comórbido à dislexia do que o inverso. Tá? Então, geralmente, as crianças que têm dislexia podem sim apresentar TDAH e podem apresentar um nível de desatenção, né, que não caracteriza, que não é critério diagnóstico para o TDAH, em atividades de leitura e de escrita, né? Então, essa criança ela vai apresentar a fuga de demanda constante porque ela tem dificuldade nessas habilidades, né? Então, a criança que... Se eu coloco para você, por exemplo, um texto todo em japonês, você não vai se atentar ali, àqueles estímulos, porque você não conhece, você não consegue decodificá-los. Então, você vai tender a dispersar, né? E a criança com dislexia tem essa dificuldade de codificar e decodificar esses símbolos. Então, muito provavelmente, ela vai dispersar com esses estímulos, porque para ela é custoso, né?
pensar ali em processar aqueles estímulos. Então, ela tem dificuldade, tá? Então, a criança com dislexia, ela vai ter dificuldade no reconhecimento preciso e fluente das letras, das palavras, né? E na decodificação e na soletração. Muito provavelmente a criança com dificuldade vai ter dificuldade em juntar as letrinhas, juntar os fonemas, né? E vai ter dificuldade também em separá-los, em pensar a palavra de uma forma mais fragmentada, tá certo? Psicomarciélia. É difícil, engraçado que os pais já pensam que a criança não possui inteligência por apresentar alguma dessas dificuldades. Exatamente. Então, um dos critérios excludentes da dislexia, eu já falei algumas vezes aqui, acho que tem um café com psico também falando sobre isso, né? No diagnóstico diferencial dos transtornos de aprendizagem. Então, uma das coisas que a gente vai pensar em excluir a possibilidade de dislexia é a deficiência intelectual, é a inteligência, tá? Muitas vezes, essa criança, ela não demonstra o quanto ela é inteligente. Ou muitas vezes, essa criança é inteligentíssima em outras habilidades. Ela sabe conversar bem, ela sabe, tem habilidades manuais, né? Canta muito bem, essa criança se relaciona muito bem com outras pessoas, né? Tem uma capacidade interessante ali nas relações interpessoais, tem muitas habilidades com relação à matemática. E aí, muitas vezes, as potencialidades dessas crianças, Marciélia, elas estão relacionadas a habilidades que não são valorizadas academicamente, né? Então, muitas vezes a família e a escola valorizam apenas as habilidades acadêmicas, né? E que uma criança inteligente é uma criança que sabe ler e escrever muito bem, né? Então, muitas vezes, essa comparação entre inteligência e leitura e escrita, desenvolvimento da leitura e da escrita, pode ali gerar, né, na família essa sensação de que a criança não é inteligente, não tem nada a ver. Um dos critérios excludentes é a deficiência intelectual. Luana colocou aqui, criança com diagnóstico de DEPAC pode apresentar sinais de dislexia e não ser? Podem sim. E, inclusive, Lu, tem várias luz hoje aqui. Inclusive, Luana, a criança com DEPAC, ela vai apresentar algumas questões de processamento e ela vai apresentar trocas, omissões na escrita, também parecidos ali com a dislexia, mas muitas vezes não existe um padrão igual ao que a gente encontra na dislexia, tá? Então, as questões, por exemplo, e aí é uma das coisas também que a gente pode pensar em excluir o diagnóstico de dislexia é justamente questões, alterações sensoriais, né? Então, crianças que têm, né, deficiências sensoriais, crianças que têm alterações sensoriais, elas vão ter aí um rebaixamento no desenvolvimento, né, no desempenho da leitura e da escrita, porque elas não processam direito, né? Então, um dos critérios excludentes também são alterações e deficiências sensoriais. E outra coisa que dificulta bastante o diagnóstico de dislexia é a inadequação metodológica, pedagógica da escola, né? Então, muitas vezes, as escolas estão despreparadas, né? As escolas não estão cumprindo o papel que elas estão designadas. Então, quando a gente vê ali escolas públicas, periféricas, escolas que estão mais afastadas ali do centro, né, da Secretaria de Educação, que são menos fiscalizadas, né? Tem todas as questões. E aí, tem aquelas questões de não retenção, né? E aí a criança acaba, tá todo mundo assim mesmo, tá todo mundo meio que parecido, né, nas dificuldades, e aquela criança tem uma dificuldade mais acentuada, mas tudo bem, né? E vai passando essa criança porque tá tudo bem. E aí, essa sensação de inadequação, né, pode estar relacionada à questão pedagógica, sim, somente, e aí a gente precisa ver se não é isso, quando a gente for avaliar,
mas pode também estar relacionada a essa criança não se enquadrar metodologicamente, pedagogicamente, pelas dificuldades que a dislexia causa. E aí esse também é um dos nossos papéis de incluir essa criança adequadamente na escola, né? Então, a gente orientar a escola para as adequações, para que as adequações sejam feitas de forma correta, né? Então, Luciana Barros, como trabalhar com crianças com dislexia? A gente vai chegar lá. Vamos chegar lá. As crianças com dislexia, elas têm um déficit no processamento fonológico, que normalmente está abaixo do esperado para as crianças da idade dela, para as outras crianças, né? E que também está abaixo das outras habilidades. Então, quando a gente vai avaliar a criança, essa criança apresenta ali um desempenho diferente nas habilidades cognitivas. A gente faz ali a avaliação e existe uma discrepância entre o processamento fonológico, né, os resultados dos testes, das provas de processamento fonológico e das outras habilidades cognitivas, tá? Então, lá no DSM-5, uma das coisas que ele traz como critério diagnóstico é a leitura de forma imprecisa, lenta ou com esforço. Então, precisa ter aí, né, uma leitura imprecisa, lenta e com esforço. Ou com esforço, né? Muitas vezes, a criança com dislexia, ela aprende a ler. Ela lê, mas ela tem dificuldade nessa leitura, ela se esforça para ler. Eu tive uma criança uma vez que ela disse assim, dói minha cabeça, português dói minha cabeça, eu não sei, eu prefiro matemática, porque existia um esforço muito maior para processar ali aquelas letras, aqueles fonemas, né? E essa criança, ela me dizia que doía a cabeça e que ela precisava de outras atividades. Por quê? Porque toda vez que ela lia, era como se fosse a primeira vez que ela estava lendo aquela palavra. Então, como ela não teve muitas dificuldades na aquisição ali da sequência alfabética, não teve dificuldades ali. Não entendi, Stefânia. Fluência da leitura. Isso, fluência da leitura. Então, ela não teve grandes dificuldades lá para entender os fonemas, para entender que cada um tem um som, mas ela tem dificuldade em lembrar ali na memória, em processar esse som. E toda vez que ela vai ler, ela faz um esforço gigante. E aí, para as pessoas que são leigas, para as professoras, para os pais em casa, é como se a criança estivesse lendo aquela palavra a primeira vez. Então, uma palavra que é muito comum, que as crianças aprendem muito cedo, é bola, por exemplo, né? Bola. E aí, o nosso cérebro codifica e decodifica a palavra bola, os grafemas, os fonemas. E quando a gente bate o olho na palavra bola, automaticamente o cérebro lê bola. Lógico que não é do nada que isso acontece. Existe um processo até a criança entender isso, né? Então, ela vai ter a leitura silabada, né? Ela vai ter essa fluência, como a Stefânia colocou, fluência de leitura um pouco mais baixa, mas ela vai conseguir ler depois. E isso, quando a criança vai passando pelo processo de alfabetização, isso vai ficando automático. Algumas palavras, elas vão sendo lidas, não sei se essa colocação está certa, elas leem as palavras mais rápido, né? Porque ela já consegue codificar e decodificar aquela palavra ali, aqueles fonemas, aqueles grafemas, né? E a criança com dislexia, ela vai lá, bola. Então, mesmo que ela não tenha dificuldade em fazer essa leitura, é custoso para ela, né? Existe um esforço ali. Então, ela vai juntar de novo aquelas letrinhas para poder fazer a leitura, tá? Ju, eu tive um caso assim. A mãe suspeita de dislexia. Avaliei ele e também encaminhei para fono. Ele tem 8 anos.
opera super bem em relação à idade dele. Porém, ler para ele é como se fosse um terror. Mas é justamente isso mesmo. As crianças com dislexia ou com algum transtorno de aprendizagem, elas vão apresentar comportamentos de fuga quando as atividades são apresentadas para ela, aquelas atividades que ela tem mais dificuldade, né? A Fono descartou a dislexia, mas no relatório dela, depois que ela fez a avaliação, qual foi a justificativa para o descarte da dislexia, né? A gente precisa entender algumas coisas quando a gente está avaliando as crianças, né? E principalmente a gente psicopedagogo, né? Porque a gente é muito visto como um profissional da educação, não é profissional da saúde, e acaba que não tem ali propriedade nos manuais de diagnóstico, né, de saúde mental, DSM e tal. E aí, um alerta já quando a gente descarta uma possibilidade, uma hipótese diagnóstica, a gente precisa explicar por que a gente está descartando, tá? Então, uma das questões é ler o relatório da Fono, se ela emitiu, e tá aguardando, né, o relatório, pronto. Então, vai ler o relatório da Fono e entender por que ela descartou. Geralmente, quando a gente descarta uma hipótese diagnóstica, é porque a gente tem conhecimento, né, base suficiente para a gente explicar por que a gente está descartando, né? Então, a Fono, muito provavelmente, colocou lá no relatório por que ela descartou essa hipótese diagnóstica. E aí, Marciele, o que você vai fazer é ler o relatório dela, ver por que ela descartou a hipótese diagnóstica e quais os encaminhamentos que ela fez. Para a gente começar a pensar em novas hipóteses diagnósticas, né? Corre o risco de ter sido descartada essa hipótese precocemente? Pode, né? Muitas vezes a gente fala de espectro, né? Com autismo. Transtorno do espectro autista, né? E a gente espera que os outros transtornos, as outras condições, elas se apresentem da mesma forma, porque não é chamado de espectro. Mas existe sim uma variabilidade de apresentação de características. Existirão crianças que terão mais habilidades em algumas áreas e outras crianças que terão mais dificuldades em outras áreas. Nem todo disléxico é igual, gente. A digital não é igual, não. Os dedos das mãos não são iguais, né? Então, assim como dentro do transtorno do espectro autista, a gente tem uma variabilidade de apresentação de características, na dislexia também, né? Então, não é toda criança com dislexia que vai ter dificuldade com rima. Não é toda criança com dislexia que vai ter ali dificuldade que não lê, né? Então, geralmente, as pessoas entendem dislexia como não lê e não escreve. Existem esses casos, Jússi? Existe. Existem casos em que as dificuldades são mais significativas do que outras e a criança não consegue aprender a ler e escrever na idade adequada. E existem casos em que a criança vai... Podia ser espectro da dislexia, né, Stefânia? É porque a gente que tá em contato com as crianças o tempo inteiro, a gente vê que não é toda criança que tem dislexia que apresenta as mesmas características, né? Então a gente precisa ficar aí atento, porque muitas vezes as trocas, as omissões, elas não vão seguir um padrão, mas elas estão presentes ali e elas causam prejuízos significativos, né? Então, uma das coisas, para qualquer transtorno, para a gente pensar em levantar qualquer hipótese diagnóstica, é que essas dificuldades que a criança tem causem prejuízos significativos, né? Então, é importante a gente ficar atento a isso, né? Então, quando a gente descarta a possibilidade, a gente descarta, mas a gente explica por que a gente está descartando, tá? Então, você que é psico, ou você que é professora, né? Quando receber
um relatório, um laudo, um informe, ou seja lá o que for. Se a pessoa descartou alguma coisa, leia o restante para saber por que que ela descartou, né? Para a gente poder entender o caso daquela criança. E se você está descartando possibilidades no seu relatório, você precisa explicar por que que essas dificuldades estão, por que que essas hipóteses diagnósticas estão sendo descartadas. Porque se a gente diz, não é, tá, mas não é por quê? E aí a gente precisa ter senso crítico também de perguntar, de questionar, mas eu não estou invadindo a área dela. Não, você está com aquela criança ali com dificuldade. Se houve um descarte de hipótese diagnóstica, a gente precisa pensar por que foi descartado para começar a recalcular a rota, né? Então, a gente às vezes fica com medo de conversar com outro profissional, mas tem que conversar, é importante, né? E se a gente tá segura com relação a alguma coisa, a gente vai ali debater, coloca tudo na mesa, marca uma reunião e vamos lá entender o que essa criança tem, o que ela tá apresentando aqui na fono, o que ela tá apresentando comigo, o que ela tá apresentando com a psicóloga, né? Então é importante. Luciana colocou, perfeito, precisamos nos posicionar e fazer uma análise funcional. E se considerarmos necessário solicitar nova avaliação com outro profissional. Exatamente. Muitas vezes, a gente que trabalha com psicopedagogia, a gente trabalha muito juntinho com a fono, né? Minha voz tá. A gente trabalha muito juntinho com a fono. Então, é interessante a gente ter ali um profissional que a gente confia, que a gente já viu o resultado, que a gente sabe que é competente para poder indicar, né? Então, é interessante que a gente vasculhe aí na cidade quem que a gente pode indicar, que vai indicar com segurança para essa família. Quando a gente monta uma hipótese diagnóstica e a gente encaminha para alguns profissionais, a gente faz um encaminhamento e muitas vezes a família não conhece profissionais. Justo, você pode me dar uma dica? Posso, tem fulano, tem fulano, tem fulano. No caso do Joãozinho, a fulana vai ser mais interessante para ele, porque ela é especialista nisso, nisso e nisso. Né? Então, muitas vezes, dentro ali da fonoaudiologia, a fono que avaliou pode ser que não seja especialista. Mas eu não estou querendo dizer que ela errou. Eu estou querendo dizer que, se houve uma hipótese diagnóstica e se na avaliação fonoaudiológica houve um descarte, a gente precisa saber por que descartou. Stefânia, tem criança muito diferente. Nenhuma criança tem a mesma dificuldade que a outra. Exatamente. Vauli, estou investigando um caso que está apresentando essas variações. A criança tem uma excelente oralidade. Muito bem. É isso aí. E na maioria das vezes, as crianças com dislexia, as pessoas com dislexia, elas se saem muito bem oralmente. Elas não têm dificuldade em entender, né? Então, não tem questões ali de comunicação receptiva. Numa conversa, ela vai que vai. Para explicar alguma coisa, ela explica perfeitamente. Mas na hora de transformar isso, né, em palavras, em escrita, é mais dificultoso, é mais difícil para elas. Luana Canales, existe um protocolo, teste específico para avaliar a dislexia? Ou é somente através dos prejuízos que o transtorno pode trazer? Existem alguns testes de rastreio, que aí eu vou deixar para a Stefânia, porque ela é especialista nisso aí. Existem alguns testes, a gente pode até falar hoje, mas eu queria trazer uma live bem bonitinha, né? Um café com psico bem bonitinho pra gente falar sobre a avaliação, tá bom? Mas a gente vai observar, sim, os prejuízos e a gente vai avaliar também. Então, eu não costumo fazer primeiro a avaliação específica. Eu vou para as habilidades. Então, eu avalio as habilidades que estão em déficit, quais são as habilidades ali que interferem no processo de leitura e de escrita, para ver o que está em déficit e começar a fazer um rastreio mais específico, tá, Lu? Stefânia, é o que eu mais faço, não tenho vergonha de entrar em contato com os profissionais que atendem a criança. Também não, eu entro pelo WhatsApp, tem gente que responde, tem gente que não responde. Eu mandei uma mensagem para uma psicóloga, tem eu acho que uns 5 meses, ela não me respondeu, mas tudo bem. Enfim, a gente tenta, né? A gente liga, a gente manda mensagem na rede social, a gente manda mensagem no WhatsApp, a gente manda e-mail,
e a gente vai tentando, né? E numa conversa cara a cara, presencial, ou mesmo por telefone, é importante que a gente tenha segurança de colocar o nosso ponto de vista e dizer, olha, mas ele apresenta isso, isso e isso. Será que é interessante descartar a dislexia agora? Né? Então, é importante a gente ver, começar a se atentar nessas questões, tá? Marciélia, me dispus para a fonoaudióloga que atendeu ele, mas foi como se ela tivesse se recusado de me ouvir. Enfim, é mais ou menos isso que acontece. Sim, vamos deixar para nossa live, né, Estefânia? Fechado. Então, vou só falar o que a gente vai observar, tá bom? Deixa eu ver aqui se eu não me perdi. Outra questão interessante que eu já tinha colocado até, né, é a questão de compreensão. Muitas vezes a criança com dislexia, a pessoa com dislexia, ela vai ler, mas ela não vai entender nada. Ela leu o texto inteiro e depois quando a gente vai perguntar diz, não sei, não lembro, volta, cadê? Né? E quando a gente tá nesse processo de avaliação, muitas vezes as crianças entram ali em desespero, meu Deus, eu li tudo, não sei o que ela tá me perguntando, né? E aí, uma das questões que causam o baixo desempenho acadêmico é justamente isso. Ler e não saber o que a professora tá perguntando. Ler e não saber planejar a resposta em palavras escritas para que essa professora entenda que eu entendi aquilo, né? Então, muitas vezes, a gente fica ali naquela batalha, né, de que a escola implemente a avaliação oral com essas crianças, porque elas sabem, elas entendem. Quando elas estão ali prestando atenção na aula, elas falam tudo, né? E quando o texto é lido, elas conseguem fazer essa compreensão, né? Trazer essa interpretação, trazer respostas precisas às perguntas relacionadas ao que ela leu. Mas muitas vezes, quando ela lê, ela sozinha, ela não entende, né? E isso é um dos indicadores, inclusive, né? Então, se a criança tá ali, se ela se reclama, eu não entendi nada, ou se, na hora lá do textinho, da interpretação de texto, apresenta respostas desconexas, apresenta respostas que não fazem sentido, deixa perguntas em branco, né? Não responde. Pode ser porque ela tem essa dificuldade aí na compreensão e ela não consiga passar o que ela sabe. E aí, muitas vezes, por ela não conseguir passar de forma escrita o que ela não sabe, ela é taxada na escola, né, como um burro, como um desinteressado, como muitas outras coisas pejorativas que uma criança com transtorno de aprendizagem escuta na escola e muitas vezes, infelizmente, na família, né? Hoje a gente mudou muito esse quadro, a gente trabalha muito nessa perspectiva de entender a criança, né? Mas ainda existe muito a melhorar, né? A gente faz parte desse processo também. Com relação ao diagnóstico, o diagnóstico de dislexia ele só pode ser feito, né? Só pode ser fechado lá por volta dos 8 anos, depois que a criança passou pelo processo de alfabetização. Então, um dos critérios é a idade e o tempo de escolarização formal. Então, essa criança que apresenta, né, característica de dislexia, ela tem ali um desenvolvimento nos marcos, né, do desenvolvimento igual às outras crianças, ela não apresenta atrasos no desenvolvimento, mas quando a gente vai testar habilidades de leitura e de escrita, essas crianças apresentam ali um resultado aquém ao que era esperado para idade e para nível de escolarização, né? Então, quando a gente pode perceber esses sintomas antes, essas características vão se apresentar antes. Lá na educação infantil, a gente já consegue dar uma monitorada e perceber sinais ali de alerta, mas o diagnóstico só pode ser fechado depois dos 8 anos e depois de 3 anos de ensino formal, né? Então, lá por volta, no finalzinho do 3º ano. Poliana, a criança tem dificuldade na fala, trocando o S pelo X e concentração. Se irrita até com o som da voz do profissional. Deve ser encaminhada para psicopedagogo, para o fonoaudiólogo ou para os dois?
Não sei. Eu encaminharia para os dois, né? Eu, Jucimara, encaminharia para os dois. Porque essa dificuldade na fala pode ser expressa na escrita. E essa dificuldade na fala, muitas vezes, é diagnosticada como dislexia, mas é um transtorno de linguagem, não de aprendizagem. Né? E aí a gente precisa ver se realmente como existe essa troca na fala, né? Sapato fala chapato, né? É interessante que seja feita uma avaliação fonoaudiológica, e aí dependendo da idade da criança, né? Porque a idade, o desenvolvimento da linguagem, da fala, ela permite algumas trocas, porque a criança está construindo ainda, né, essa habilidade. Eu não sou fonoaudióloga, mas a gente vai estudando e, né, percebe, eu não sei explicar em termos técnicos da fonoaudiologia, tá? Mas a gente espera algumas trocas ao longo do desenvolvimento da criança. Então tem que entender aí essa idade, porque de acordo com a idade dessa criança, dependendo da idade da criança, essa troca do som do S e do X é permitida para ela, né? E depois ali a gente vai começar a pensar em avaliar de fato, né? Nem todas as crianças vão falar bonitinho como a gente fala, né, no desenvolvimento da fala delas, não. Né? Então, é importante encaminhar para os dois para fazer essa avaliação, avaliar desenvolvimento, principalmente. Essa questão da voz do profissional pode ser alguma questão sensorial, pode ser uma hipersensibilidade, e aí eu começaria essa investigação com o fono e com o psicopedagogo. Se há dificuldades no processo de aquisição de leitura e de escrita, se há dificuldades ali no rebaixamento acadêmico dessa criança. Se não, eu começaria só com o fono. Aí o fono e vai indicando depois os outros profissionais e chega para a psicopedagogia. 8 anos, 11 meses e 29 dias. Não entendi. Ah, sim, entendi agora, porque eu falei da outra criança, qual era a idade. Isso, a idade para a gente poder levantar a hipótese diagnóstica de dislexia que a Stefania está colocando. Alexandra, a gente ouve muito. Antes isso não existia e agora inventaram de tudo para justificar a preguiça. E isso vem até dos professores e de outros profissionais mesmo. E, inclusive a gente recebe diagnóstico de preguiça, vocês não estão entendendo, né? A pessoa não quer escrever o relatório para botar isso, mas diz para a mãe e para o pai, e às vezes numa conversa com a gente, não, essa é preguiça, né? Antes a gente não conseguia ter acesso a essas informações, né? O autismo sempre existiu, o TDAH sempre existiu, a dislexia sempre existiu, mas a gente não tinha conhecimento sobre eles. Agora a gente tem, a gente consegue ajudar essas crianças, né? Então, muitas vezes, quem nunca pensou aí que tem alguém na família, que tem alguém conhecido, que nunca aprendeu a ler e escrever, que evadiu da escola, que hoje, que é uma pessoa inteligentíssima, mas que porque não conseguiu dar continuidade aos estudos, não tem um cargo melhor, né? Existem essas pessoas. E essas pessoas fazem parte do mundo. Essas pessoas fazem parte do nosso mundo, do nosso convívio, né? Então, sempre houve essas dificuldades, né? E não é preguiça, não. Preguiça, primeiro que preguiça não tá no DSM. Já tira por aí, né? Segundo que nenhuma criança deixa de se desenvolver, deixa de aprender por preguiça, né? A leitura e a escrita, ela pode ter um impacto pela metodologia, pelas questões pedagógicas inadequadas e por falta de oportunidade, né? Então, se a criança nunca foi para a escola, a criança nunca teve contato com nada, com os grafemas, com os fonemas, com o lápis, com o papel, muito provavelmente ela não aprenda, porque não houve oportunidade para isso. Mas uma criança que está na escola desde os 3, 4 anos, chega lá com 7, 8 e ela ainda não aprendeu, ela tem dificuldade, ela troca as letras, ela não sabe ali que A, O é diferente, o som, né? Ela não consegue discriminar o som do P, do B, do V e do F, né? Então é importante
que a gente se atente e tome cuidado com as palavras que a gente fala, porque não existe diagnóstico de preguiça. E quando a gente rotula uma criança de preguiçosa, a gente deixa de dar a oportunidade para ela conseguir vencer as inabilidades, as dificuldades que ela tem, tá? Luana, quais são os principais fonemas que a criança com dislexia troca na escrita? FV, PB, que mais? Lembrem aí. FV, PB, DT. Acho que é isso na escrita. Estefânia, socorre. Lembra aí. Gisele Castro. Meu filho tem 9 anos e ainda não consegue ler e escrever. Diagnóstico de TDAH, TOD e transtorno de aprendizado. Esse conjunto, Gi, que seu filho tem, dificulta para ler e para escrever. Né? O transtorno de aprendizagem, muito provavelmente, né, esteja aí comórbido ao TDAH, né? Na verdade, o TDAH esteja comórbido ao transtorno de aprendizagem, mas provavelmente seja dislexia, né? Qual é? Existe uma especificação para o transtorno de aprendizado ou é em tudo? Maciele, a fono do meu aprendente disse para os pais que era preguiça. Pois é. Indignada com a falta de preparo das escolas. Existe muito. Infelizmente. O meu tá na escola desde os 3 anos e 8 meses. Vamos lá. MN, isso. Isso, GQ, ótimo. PIB é um sinal de dislexia. Isso. Muito bem. Gisele Castro, ó, a Alessandra respondeu. Também, sem contar que muitos não estão nem aí para procurar o conhecimento. Isso mesmo. B e D também. Joia. Dificuldade na interpretação de texto é sinal? É sim. É um dos sinais importantes. Que a criança, mesmo que ela consiga ler e escrever do jeito dela, custoso, com dificuldade, né? Existe uma leitura, mas quando ela lê, ela tem uma dificuldade gigante em fazer interpretação, tá? Em compreender. Quais são as principais dificuldades, além das trocas que a gente já falou na escrita? Nomeação, eu coloquei aqui para não esquecer. Nomeação, memória fonológica de trabalho. Então, a criança vai ter dificuldade na rima, na segmentação, na transposição fonêmica. E aí é importante porque essas questões a gente começa a perceber lá na educação infantil, lá quando a criança é pequenininha. Sabe aquela criança que diz assim, na dificuldade de nomeação? Aquele coisa que tá ali em cima da mesa. Eu quero aquele coisa. E aí ela não consegue lembrar aquele coisa ali de beber água. E não lembra que é garrafa. Né? Então, a criança tem ali essa dificuldade na nomeação. Isso acontece demais. E aí, na hora de avaliar aquele teste, né, de Seabra e Capovilla de nomeação, é bem interessante, porque aí a gente consegue ver nitidamente, né? Quando aparece ali batedeira, a criança diz, é um negócio de fazer bolo. Qual é o outro? Teve um bem engraçado que eu vi ontem, era... Clipe, é um negócio de juntar papel. Então, a criança vai ter dificuldade nessa nomeação, tá, gente? Deixa eu ver aqui. Aprimorando, escuto muito, preguiça ou não quer fazer. Pois é. Também escuto. Vamos lá. Rima, segmentação, transposição fonêmica. Tem um nível de leitura abaixo do esperado para a idade dessa criança, né? E escolaridade. Ele fica 2 dias no EE e 3 na sala de aula regular. Deveria ser no contraturno, como Kézia colocou aqui. Geralmente, o atendimento acontece no contraturno. Não deve-se tirar a criança da sala de aula regular, porque aí a gente tira oportunidades de aprendizagem. Né? A estimulação da sala de multifuncional, da sala de recursos, é diferente da sala de aula, né? Essa criança precisa estar ali em contato com o que está sendo passado na sala dele.
Porque se ele é retirado da sala de aula para ir para a sala de recurso, ele perde o que está passando ali. E aí? Se já existe uma dificuldade e a gente vai acentuar essa dificuldade tirando essa criança da sala de aula, é muito complicado, Gi. Como as meninas estão colocando aí, as meninas têm experiência com a AEE, né? Eu tenho um pouca experiência com a AEE, mas as meninas têm mais. Mas a gente tem, né, conhecimento de inclusão e de como as coisas devem funcionar. A sala de recurso, o AEE, o atendimento AEE, ele não substitui a sala de aula regular. A criança não pode ser retirada de sala de aula. Se não existe vaga no contraturno, tem que existir. Tem que ver um jeito da professora atendê-lo no contraturno. Não existe isso de tirar a criança da sala de aula. Ele é tão inteligente, quer muito aprender. Se questiona porque não consegue ler. É uma pena. Gi, não sei como é que seu filho está sendo acompanhado. Se ele está com a sala de recursos e com os outros profissionais, ou se ele está só com a sala de recursos. Mas é importante que essa criança tenha um acompanhamento multiprofissional. Eu ia falar lá na frente, mas eu vou trazer agora porque a gente está angustiada, né? Procura profissionais externos, profissionais clínicos, fono, psicopedagoga e psicólogo para acompanhar teu filho, tá? A Kézia não deve ser retirada de forma alguma da sala de aula. De jeito nenhum, para nada. Se a criança está matriculada para o turno vespertino, o AE dela vai ser no turno matutino, vai ser no contraturno. Ela precisa estar na sala de aula. E aí a gente tem uma criança com dificuldade de aprendizagem, a gente tira ela da sala de aula, não faz sentido, né? Vamos lá. Então, geralmente, a criança apresenta aí na escrita trocas fonológicas e ortográficas. Geralmente são bons em matemática, no raciocínio lógico, na percepção visual. E aí, essa percepção visual é na percepção visual de objetos, de coisas, do rastreio visual, né? E aí, existe também uma dificuldade na percepção visual das letras em algumas crianças, né? E aí, aquela letrinha lá de imprensa, né? Que o Q, o D, o P, o B é quase a mesma coisa, só muda o tracinho, a posição do tracinho, né? A criança tem muita dificuldade também na discriminação visual dessas letras. Eu estou fazendo graduação em psicopedagogia depois de notar o quanto ele quer aprender. Muito bem, parabéns. Ajude seu filho, mas ele precisa de ajuda agora, tá? Ele precisa de ajuda agora. É interessante que ele seja acompanhado por uma equipe multidisciplinar, tá? Vamos lá. Geralmente são inteligentes e apresentam também déficits nas habilidades executivas, nas funções executivas. Então, essa criança também vai ter aí dificuldades de planejamento, essa criança vai ter dificuldades aí na memória de trabalho. E aí, a gente precisa ficar atento que, muitas vezes, a desatenção e essas disfunções das funções executivas não estão relacionados a outras questões, estão relacionados ao TDAH. É importante também a gente lembrar que a maioria deles são comórbidos, né? Então, existe um nível de comorbidade entre os transtornos de aprendizagem grande. Então, pode ser que a criança tenha descalculia e dislexia, dislexia e disgrafia, né? Dislexia e desortografia. Então, é importante a gente ficar atento também a essas questões das comorbidades, tá? Deixa eu ver aqui. No Brasil, infelizmente, a gente ainda tem níveis altos de diagnósticos tardios, né? E a questão, como eu falei anteriormente, da inadequação, acaba que a inadequação das escolas, né? Acaba que, tá todo mundo meio ruim mesmo, então vamos passar todo mundo, né? E tem uma questão também, que é a formação e a informação dos professores,
A dislexia ela é um transtorno específico de aprendizagem. A criança vai ter dislexia e descalculia, é muito comum, né, Stefânia? A criança vai ter ali muitas dificuldades, né? Dificuldades específicas, não são dificuldades globais, tá? Então, a criança na sala de aula, ela vai dar muitos indícios. É muito importante que o professor esteja atento aos sinais que essa criança está dando, às dificuldades que ela está apresentando, para a gente correr o mais rápido possível para uma avaliação e intervenção, né, ali mais precisos. Isso, como a Ilha acabou de colocar, que a intervenção precoce e as estratégias preventivas, né, são mais interessantes. Então, a gente que é psicopedagogo, a gente pode sim trabalhar, não existe prevenção de nenhum transtorno, tá? Existe prevenção das dificuldades mais profundas, mais difíceis. Dificuldade mais difícil é ótimo, Jucimara. Deixa eu ver outra palavra. Mas vocês entenderam. Não existe prevenção de transtorno, mas existe prevenção de prejuízos grandes, né? Então, se a gente já começa a notar lá na educação infantil que a criança não lembra das musiquinhas, que a criança não tá conseguindo entender os dias da semana, tem dificuldade ali de entender como o tempo passa, né? Tem dificuldade em nomear. Então, a gente já começa ali a ligar o sinalzinho de alerta, tá? Então, a identificação precoce, ela é muito importante. Eu recebi uma criança, por exemplo, de 4 anos, que apresentava essas dificuldades, já ali, né, na educação infantil. Trocava o A e o O sempre na identificação. E aí, existia uma predisposição, né? Então, muito provavelmente, essa criança lá, quando ela completar os 8 anos, né? Que tiver os critérios diagnósticos para ser diagnosticada, ela vai ser diagnosticada, né? Então, tem dificuldade com as letrinhas, com a sequência das letrinhas, tem dificuldade na literação, tem dificuldade com as rimas, com as letras das músicas, né? Então, ela já está ali sendo monitorada. A escola percebeu essas dificuldades, existem características também que indiquem TDAH, mas por que essa criança está sendo monitorada não só pelas dificuldades que ela apresenta, mas porque o pai também tem TDAH e dislexia, né? Então, existe uma relação aí também genética, né, e hereditária, e que a gente vai investigar. Então, com essa criança, a gente está fazendo um trabalho de intervenção precoce e a gente está fazendo um trabalho, né, preventivo, que é tentar amenizar as dificuldades, mesmo que ela não tenha o diagnóstico ainda. Então, é importante que a gente pense também que nós, psicopedagogos, vamos trabalhar na avaliação, vamos trabalhar na intervenção, mas a gente vai trabalhar também na intervenção precoce, né? Ontem eu fiz um post, intervenção precoce é só para TEA? Não é só para TEA. Essa criança já apresenta dificuldade agora. A gente vai esperar mais 4 anos ela apresentar dificuldade, para ela estar muito ruim lá com 8 anos, para a gente fazer um diagnóstico e intervenção? Não, né? Essa criança estava ali com dificuldades, mas ela não apresentava ainda déficits muito significativos. Então, a gente vai fazendo atividades, né, intervenções, aproveitando as potencialidades, o que ela sabe fazer, para poder enriquecer mais as habilidades, as potencialidades, para que, quando ela estiver ali no processo de alfabetização, ela não sinta tantas dificuldades, tá? Mas ela já está sendo acompanhada. Amaro Ciene. Eu já sou psicopedagoga, meu sonho é atuar. Vai, menina, você vai amar. Deixa eu ver mais. Gi. Os professores aqui da minha cidade nem conheciam o TDAH. Pois é, a gente ainda tem uma falha muito grande na formação dos pedagogos, principalmente. Identificação precoce. Isso, daí a importância do plano pedagógico da instituição, isso mesmo, Kézia. Quando a gente fala em escola, a gente esbarra em muitas questões, em questões políticas, em questões comportamentais, né, em questões organizacionais, e aí todas essas questões influenciam também
impactam na aprendizagem das crianças. E também prejudica ainda mais as crianças que têm dificuldade ou têm algum transtorno. Gisele, é triste ver uma escola priorizando os que têm um desenvolvimento melhor. É mais fácil para a escola, Gisele. Para as lacunas na alfabetização, por exemplo, com rimas e memorização. Isso mesmo. A gente trabalha muito na intervenção precoce, quando a gente está trabalhando aí com crianças que apresentam os primeiros sinais de dislexia, as rimas, memória de trabalho, atenção concentrada, atenção sustentada, atenção compartilhada, para que ela tenha essas habilidades fortes, e aí quando ela for sendo apresentada ao mundo ali das letras, da alfabetização, de fato, ela tenha menos dificuldades. A Ila, além da avaliação da linguagem oral e escrita, como você falou anteriormente, a avaliação do processamento auditivo e visual. E isso era onde eu ia chegar. Quando uma criança chega para mim com hipótese diagnóstica de dislexia, a primeira coisa que eu faço é encaminhar para fono e oftalmo. Por que fono? Porque a fono ajuda a gente, né? E a gente ajuda elas na avaliação dos transtornos de aprendizagem. Porque leitura e escrita é linguagem também. E linguagem é com elas, né? Fala e linguagem é com a fonoaudiologia. Então, elas têm instrumentos específicos para fazer essas avaliações. E tem também a parte da fono que a gente vai fazer ali a audiometria, vai fazer o PAC, para ver se não há nada no processamento auditivo dessa criança, né? Então, pra gente, como eu falei anteriormente, a gente precisa descartar alterações sensoriais. E uma das alterações sensoriais são as questões visuais e as questões auditivas, tá? Então, para descartar, para a gente já começar ali a levantar as hipóteses diagnósticas, já encaminha para o oftalmo e para o fono. Jussi, você vai encaminhar antes de terminar a avaliação? Igual aquele meme. Por quê? Porque você imagina você fazer a avaliação inteira da criança e depois a criança tem 5 graus de miopia. Como é que a gente faz? Ela estava enxergando as letras que você estava mostrando? Não, né? Então é importante que, de imediato, já testou? Já testou esse ano? Já testei quando ele tinha 2 anos. Fez o teste do olhinho. Não é esse, não. É o teste de acuidade. Né? Então, a gente vai lá olhar se não tem miopia, se não tem nenhuma disfunção no processamento auditivo, nem no processamento visual. Pra gente poder começar a levantar as hipóteses de dislexia. Pronto, Stefânia disse que vai sair, que está ocupada, depois a gente conversa sobre a nossa live. Ciene, a minha escola, os alunos precisam muito de uma psicopedagoga. Pois é, menina, vai aí, se não já tem especialização, sugere para eles. Meu filho tem dificuldade fez todas essas avaliações, tem dificuldade nas rimas, né, Gi? Sigo você dia a dia. Ai, obrigada, Ciene. Gisele, te achei através do podcast. Ai, obrigada. Eu fico toda boba. Você é meu alimento diário. Minha gente. Vocês sabem que eu sou chorona, viu? Pra eu chorar aqui, é um estalar de dedos. Então, bora lá. O que é que a psicopedagogia faz nos casos de dislexia? A gente avalia. Então, na avaliação, a gente vai avaliar todas as funções que permitem que a criança aprenda a ler e escrever. O que é que a criança precisa para aprender a ler e escrever? Precisa de atenção? Precisa. Precisa de memória? Precisa. Precisa de consciência fonológica? Precisa. Né? Então, tudo que a criança precisa para aprender a ler, as habilidades que a criança precisa para ler e escrever, flexibilidade cognitiva, tudo a gente vai precisar avaliar aí, tá? Então, por isso que eu digo, as minhas supervisionadas, sempre, tá? Já avaliou as funções? Já avaliou as funções? A gente fica muito no o que pode ser e o que não pode ser. E a gente fica ali
no DSM, vai e volta ao DSM procurando os critérios antes de avaliar as funções. Tá. Qual é a principal dificuldade dessa criança? Qual é a queixa? Ah, a queixa veio porque a criança está com dificuldade na leitura e na escrita. Ok. Essa dificuldade como é? A gente vai começar a sondar essa dificuldade para montar a nossa avaliação. Então, quais são as habilidades que estão relacionadas à leitura e à escrita? A gente vai lá, coloca todas as habilidades para testar de uma por uma. Seja com os protocolos, seja de forma mais livre, seja de forma não estruturada, numa brincadeira, num jogo, num momento que você fez, uma atividade que você fez, que você construiu, um recurso que você elaborou, né? Então, é interessante que a gente pense primeiro nas funções. Quais são as funções que estão relacionadas à aprendizagem da leitura e da escrita? São essas. Ok, então vamos testar. E aí, quando elas vão testando, a gente vai fazendo o raciocínio clínico para dizer, essa daqui tem a ver com isso. Essa daqui tem a ver com isso. Foi ruim aqui. Foi bom aqui. Olha só que legal, né? E aí, a gente vai avaliando para entender onde essa criança tem dificuldade de fato, né? A dificuldade é no processo de leitura e de escrita. Mas quais são as habilidades que estão em déficit? E o que está em excesso? Justo, é excesso sim. Tem que ver aí o que é que tá muito bom nessa criança. Seja que está muito nessa criança. Seja para mais, seja para menos, né? Seja de dificuldade ou seja de habilidade. Então, a gente precisa avaliar a habilidade também, as potencialidades, como é que essa criança aprende, para depois a gente pensar na nossa intervenção, tá? E aí, na avaliação, o diagnóstico de dislexia é clínico, não existe marcadores biológicos para isso, né? Não existe um exame de sangue, não existe um exame de imagem que vá dizer que uma criança é disléxica, que uma pessoa é disléxica. A gente vai fazer a observação, as testagens, para poder ver quais são se as habilidades que estão em déficit são as habilidades que são compatíveis com os critérios diagnósticos da dislexia, tá? Jussi, mas eu fui pro médico, disse que meu filho estava com dificuldade de leitura e de escrita e ele me passou exames. E você está dizendo agora que não vem exame? Os exames de imagem e os exames laboratoriais são para descartar outras possibilidades antes da gente pensar em dislexia, né? Então, tem profissional que passa ressonância, tem profissional que passa eletroencefalograma, tem profissional que passa esqueci agora, aquele mapeamento do sono. Ai, meu Deus, esqueci. Enfim, esse mapeamento aí. Tem profissionais que pedem, né, um estudo hormonal, endócrino dessa criança para ver se não existem outras alterações que podem explicar as dificuldades que não seja através da dislexia, né? Então, não existe marcador biológico, o diagnóstico é clínico e o diagnóstico é multidisciplinar, tá? Então, essa criança, quando passa por a gente vai precisar de outros profissionais para confirmar ou descartar a hipótese diagnóstica de dislexia, tá? Então, quando a gente encaminha, a gente vai encaminhar para o oftalmo se não encaminhou antes, a gente vai encaminhar para a psicóloga, para a neuropsicóloga, para a fonoaudiologia. Psicopedagogia e fonoaudiologia trabalha muito, muito, muito juntinho, gente. Então, a gente vai precisar da fono, tá? Deixa eu ver. E outros profissionais. Às vezes a criança apresenta outras coisas que não estão relacionadas diretamente à dislexia, mas a gente encaminha também para que a criança fique melhor e para que a criança desenvolva potencialidades, né? Então, se uma criança é muito boa em um determinado esporte, ou se essa criança não faz esporte nenhum, eu vou dizer, vamos lá, colocar no esporte. Será que não é legal colocar no esporte? Essa criança se desenvolve nesse esporte. Essa criança vira um atleta desse esporte, né? Então, é importante a gente observar as potencialidades, as dificuldades e que nos nossos encaminhamentos a gente encaminhe para rastrear as dificuldades e que a gente encaminhe para profissionais também que possam aumentar a potencialidade dessas crianças. Lília, meu filho tem dislexia, não aprende nada na escola, tem 15 anos. Aí a gente precisa ver, Lília, fazer uma avaliação certinha mesmo que ele já tenha diagnóstico,
a gente da psicopedagogia, né, faz uma avaliação, vê o que está em déficit para poder trabalhar pontualmente com ele nas habilidades que estão em déficit, para ver se ele consegue avançar, né? Não aprender nada não é característica de dislexia. Pode ser que ele tenha dificuldade para ler e para escrever, mas que se ele estiver na sala de aula, ele consegue prestar atenção, ele consegue entender o que a professora está falando, né? Lógico que vai existir também uma questão de autoestima aí relacionada, de motivação, de engajamento, que acaba que traz também dificuldades para a criança como um todo. Mas é importante a gente investigar se essa dificuldade está mesmo relacionada à dislexia. Ju, a criança que estou avaliando apresenta grande distorção em relação à idade e série. É um sintoma importante. E por isso que estou confusa em relação à dislexia. E aí, Vauli, tem que avaliar de forma bem criteriosa, prestando atenção nos critérios excludentes para a gente pensar também em outras possibilidades. A criança com dislexia, ela tem pode parecer, né, em alguns casos, na verdade é ao contrário. A criança com deficiência intelectual leve, ela pode apresentar dificuldades na leitura e da escrita, que parecem características de dislexia, por isso que a gente precisa avaliar de fato e fazer esses critérios excludentes, né? Encaminhar para uma avaliação neuropsicológica pode ser interessante, porque a gente avalia desenvolvimento, avalia aprendizagem acadêmica e avalia aí cognição, inteligência, né, para ver se não tem aí um nível rebaixado de inteligência. Porque aí, se tiver, não é dislexia. Lília, você atende crianças ou adolescentes também? Lília, eu atendo até 12 anos, mas a Ila, que trabalha comigo, atende a partir dos 13 até adultos e idosos. Ela faz esse trabalho também, tá? Deixa eu ver, Gisele. Meu filho troca muito as letras S por 5 e 3 por E. Entendi. Confunde letras com números. Tomando café com a melhor. Ai, olha aqui, meu café já tá frio. Vou tomar um pouquinho. Isso, Gi, polissonografia. Isso mesmo. O rastreio, o rastreio do sono, gente, é polissonografia, que eu esqueci. A dislexia pode impedir a criança nunca aprender? Não. Ela pode ter dificuldades específicas de leitura e de escrita e consideráveis, mas de nunca aprender nada, não. A criança com dislexia, a pessoa com dislexia, ela aprende a fazer outras coisas, inclusive muito bem. Então, geralmente, as pessoas com dislexia têm tendências artísticas, sabem se colocar muito bem, né? E aí, na escola, elas podem apresentar certa retração, né? Certa timidez, porque é onde as suas dificuldades são evidenciadas. Mas, aprender nada não é característica de dislexia, tá? Geralmente, as crianças são muito boas em matemáticas, em raciocínio lógico, né? De entender as pessoas, de olhar as pessoas, né? Então, é importante fazer uma avaliação. Ama carros e conversa com qualquer pessoa sobre carros aí, tá vendo? Ju, a criança tem dificuldade de transcrever conteúdo do quadro para o caderno. Pode ser dislexia? Pode ser mais um monte de coisa, Marciélia. Aí tem que avaliar todos os critérios para saber se é ou não, tá? Bora lá. Depois de avaliar, a gente pode e deve formar a equipe multidisciplinar para a intervenção dessa criança. E aí, na intervenção, a gente vai focar na criança. Independente do diagnóstico, a gente vai focar na criança. Justo, mas eu vou pegar aqui essa atividade na internet para dislexia. Eu vou pegar aqui na internet esse negócio aqui para descalculia. Não existe isso, gente. A atividade é para a criança, é para a pessoa que você está atendendo. Então,
Quando você for montar uma atividade interventiva, for montar uma sessão interventiva, quando você for montar o seu plano de intervenção para uma criança com dislexia, pelo amor de Deus, não pense só na dislexia. Pense nessa criança como um todo. Imagina só, eu não sei falar grego. Não sei falar grego. E eu vou para uma escola que só fala grego. Eu vou me interessar para ir para essa escola? Não. Aí eu vou para a psicopedagoga. A psicopedagoga coloca o quê? Grego. Eu vou querer ir para lá? Não, não vou. Aí você chega lá, toma um papel. Vamos ver. Aí, geralmente, né? As pessoas chegam assim com a criança. Me mostra aqui o que você sabe fazer. Entrega papel e lápis para a criança. A criança vai fugir. Então, tanto na avaliação quanto na intervenção, a gente precisa construir vínculo. A gente precisa trazer o lúdico. O lúdico no nosso trabalho precisa estar. Ah, Justo, não sou divertida. Não dê seus pulos aí. Ah, Justo, eu sou diferente de você. Tá, tudo bem. Tem gente que é mais séria, né? Que tem uma voz, um negócio, um jeito de conduzir diferente. Eu já sou mais espalhafatosa. E esse meu jeito me ajuda a trazer a criança para perto de mim, né? Não quer dizer que em muitos momentos tia Júcia é tia Júcia séria. Olha, não, vamos ter que fazer porque não tem que fazer, né? Mas eu preciso trazer essa ludicidade para a criança, como Ana Carla acabou de colocar, né? Nosso trabalho é diferente da escola. A gente vai trabalhar, a gente não vai trabalhar com grade curricular. A gente vai trabalhar com habilidade. A gente precisa trabalhar as habilidades para que essa criança tenha menos dificuldades, né? E aí, a gente tá com dificuldade na discriminação fonológica. Vamos trazer isso de forma divertida. Faz um jogo, inventa um jogo, adapta o jogo que você tem pra gente fazer isso de uma forma legal e lúdica para essa criança, né? Então, atividade com rima. Vamos brincar, vamos dançar, vamos, sei lá. Tem tanta coisa que a gente pode fazer para estimular a criança, né? Então, não se prendam ao papel. Ah, mas é porque tá com dificuldade na escola, tá com baixo rendimento acadêmico. Sim, gente, tá com baixo desempenho acadêmico, mas se tá com baixo desempenho acadêmico, tu vai meter um papel na frente do menino, né? Não dá. A gente precisa construir vínculo, a gente precisa ter confiança. Quando a criança tem dislexia, a gente precisa entender que é uma vulnerabilidade dela. Não é a todo mundo que ela vai mostrar essa dificuldade. E muitas vezes a criança vai dizer, não sei, e não vai fazer nada. Ela precisa confiar em você para que ela consiga te mostrar as vulnerabilidades dela, né? E aí a gente precisa se mostrar ali também numa postura que não tá julgando aquela criança, seja na avaliação, seja na intervenção, né? Então, Júcia, mas vão dizer que eu sou oba-oba. Tá, seja oba-oba, mas faça o seu trabalho. A gente quer transformação. Independente de quem tá falando. Oxente. Não é você que tá planejando, você não estudou, você não tá avaliando a criança, você não conhece a criança. Bote jogo, bote brincadeira na sua intervenção. Porque se a gente colocar papel e caneta somente, essa criança vai fugir de você e não vai querer voltar nunca mais. Se você sabe o que a criança precisa, se você conhece as habilidades, você deve saber estimular essas habilidades de forma lúdica para que ela não fuja. Independente. Mas vão dizer, deixa lá. Oxente. Menino, agora... Ai, me estresse com essas coisas. Oba-oba, tá certo. Oba-oba pra criança. Oba-oba que a criança tá tendo resultado. Oba-oba que ela tá evoluindo. E vamos. Não existe isso. A criança aprende brincando. A melhor coisa que a criança sabe fazer é brincar. Se a gente não aproveitar a coisa que a criança sabe fazer de melhor pra gente introduzir que ela tá com dificuldade, a gente não vai conseguir, né?
Então, comprem coisas diferentes, recursos diferentes, sejam recursos diferentes, né? Estejam ali livres de julgamentos para a criança na hora da intervenção. Traga uma intervenção muito, muito lúdica, mas aí é onde entra o fato de você não ser oba-oba, né? Traga a ludicidade, mas saiba o que você está fazendo. Faça um planejamento todo bonitinho, tendo objetivo, tendo meta, fazendo a evolução do seu paciente, para que você saiba onde você está pisando. Para você saber reestruturar a sessão, a próxima sessão, e desse jeito não deu certo, vou reestruturar aqui. E desse jeito já tá muito bom, legal, vou partir para outra coisa agora, né? E não ficar só massacrando a criança na leitura e na escrita, porque a criança tem dificuldade na leitura e na escrita. E não vai nunca, né? Então teve uma criança, adolescente, que chegou pra mim, já tá com 12, chegou pra mim com dificuldades significativas. A menina olhava pro caderno assim e tremia. Eu ia colocar um caderno na frente dela, eu não ia colocar, gente. E aí a gente foi trabalhar um monte de coisa. Ela gostava de na United, eu botei na United. A gente trabalhou música, já que ela gostava, né? Disse que na United agora deu uma caidinha, agora é Blackpink. A onda aí, eu aprendi. Mas a gente usa o que elas gostam. A gente usa o que as crianças gostam, o que elas estão motivadas para aquilo, né? Então, muitas vezes eu trago trechos de desenho, eu trago trechos de músicas, porque a criança precisa estar engajada com a gente, pra gente poder fazer. E ali eu fui trabalhando memória, fui trabalhando rima, fui trabalhando um monte de coisa, todo na ludicidade, nos jogos, para depois a gente ir para a parte pedagógica. E aí a parte pedagógica era uma parte da intervenção, mas as habilidades eram estimuladas, né? A intervenção era focada em organizar aquelas habilidades para que na leitura e na escrita tivesse um reflexo, né? Então é importante. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Vauli, isso mesmo, eu me importo com a evolução da criança sempre, exatamente. O trabalho da gente precisa gerar transformação. Milena, o povo fala tudo. Acredito que se tá dando resultado, então é válido, exatamente. Ana, o nosso papel é trazer essa alegria e esse prazer de aprender. Exatamente. Não me importo com julgamentos. Às vezes a gente se importa. Principalmente quando a gente tá no começo, a gente se importa, né? A gente quer que as pessoas validem o que a gente tá fazendo. Mas quando a gente já tem uma caminhada aí, a gente sabe o que tá fazendo e faz, né? Kézia, exatamente, o planejamento. É isso. O planejamento da intervenção psicopedagógica não pode. E aí, você, psico, pelo amor de Deus, faça o seu planejamento de avaliação interventiva. Que é importante, dar um norte pra gente muito bom. Psicopedagogia é despertar a criança um novo caminho de aprender. Muito bem, coisa linda. Gisele. Eu comecei a usar os carros com as iniciais do alfabeto para que meu filho não esquecesse as letras. Muito bom, já que ele gosta de carros, né? Então a gente usa aí o gosto da criança, os interesses da criança, né? O que é reforçador, motivador, para a gente poder elaborar as intervenções, tá? Então, a gente vai trabalhar na avaliação, a gente vai trabalhar na intervenção, principalmente na intervenção precoce, né? E a gente vai trabalhar também na formação de professores. Justo, como assim na formação de professores? Sim. Se você vê que a sua escola, a escola do seu paciente, do seu cliente, do seu aprendente, está com dificuldade nas adaptações, está com dificuldade em entender as dificuldades dele, né? E se existem impasses importantes entre a família, a escola e os outros profissionais, essa criança vai ficar no meio desse fogo cruzado, ela não vai aprender. Então, se você percebe que não é uma dificuldade comportamental de dizer assim, epa, tá bom, psicopedagoga, ó, você trabalha daí pra fora. Que a escola coloca uma barreira ali, e quando você percebe que não é isso, que é uma questão de informação,
vai lá, conversa com a professora, orienta a professora, dá uma formação, dá um treinamento para aquela escola, se disponha a estar junto com as escolas, né? Então, muitas vezes, as psicos que estão começando querem agenda cheia. Ai, porque eu não vou fazer outra coisa? Porque senão eu não tenho agenda, né? Então, não vou dar um treinamento para essa escola, não. Senão eu vou ficar sem agenda. Eu vou deixar de atender um paciente para atender aquela escola? Quando, na verdade, quando a gente informa, quando a gente forma a escola, os professores, a gente consegue que elas entendam que existe uma dificuldade, que existe um transtorno, que não é preguiça, que não é falta de vontade, que não é birra, que não é manha, que não é dengo, como a gente chama aqui na Bahia, né? E que existe ali uma questão, um sofrimento real dessa criança. E aí, quando a gente informa, existe isso aqui, isso. As características são essa. A professora vai ficar ali, verdade. E aí, a gente vai lá e traz, né, convida a professora a refletir sobre aquilo. E quando ela reflete sobre aquilo, ela pensa, eu acho que eu vou chamar Vauli para dar uma palestra aqui de novo para os pais agora, para ver se os pais entendem por que eu estou encaminhando para psicopedagogia. Tô com uma criança que eu acho que tem dislexia. Será que Vauli tem vaga na agenda dela? Né? Então as pessoas vão lembrar de você quando você é generosa com elas. Então faça formações, divulgue a psicopedagogia, divulgue os transtornos de aprendizagem, porque isso é importante para nós, né? Kézia tá falando que algumas escolas têm um trabalho de psicopedagogia. Isso. As escolas que você trabalha, algumas escolas, Kézia, eu não entendi. Mas existem, né, a psicopedagogia institucional. Se tem a psicopedagogia institucional, se tem a psicologia, uma equipe multi na escola, você pode conversar com essa equipe também, né, ajudá-la de certa forma com relação às informações, tá? Então, a gente também trabalha na formação de professores, mesmo sem ser professora, mesmo sem estar na universidade. As recomendações necessárias e os alinhamentos. Isso mesmo, Kézia. Aqui, o novo secretário de Educação está tentando colocar uma em cada escola. Oremos. Seria ótimo, Gisele. Seria ótimo. Ju, espaço alfabetizar. Exatamente, devemos informar as escolas. Existe muita falta de conhecimento e preparo por parte da escola. E muitas vezes nem é culpa da escola, né? Nem é culpa só do professor. Deixa eu me ver aqui. A gente vai trabalhar com essa tríade sempre. Escola, família e profissionais multi, tá? Não existe a gente trabalhar com criança sem trabalhar com escola, sem trabalhar com equipe multi. Juse, meu paciente tem uma professora de reforço, tem uma professora particular. Devo conversar com ela? Sim, com certeza. Inclusive, se ela fizer um trabalho individual com essa criança, é muito melhor você tê-la por perto e ela ter você por perto, porque aí, assim como Kézia falou desse alinhamento entre a psicopedagogia clínica e a psicopedagogia institucional, existe também esse alinhamento com a pessoa que está atendendo ali diretamente e individualmente o teu paciente, né? Então, você atende 1 vez, 2 vezes na semana seu paciente, essa pessoa está ali diretamente com ele todos os dias. E enquanto você trabalha a habilidade, essa professora trabalha conteúdo, né? Então, alinhando habilidade e conteúdo, não tem como essa criança não ir pra frente, né? Vamos lá. O que a gente vai trabalhar na intervenção? Habilidades em déficits, potencialidades, pensar, ter como objetivo da nossa intervenção desenvolver habilidades, trabalhar com consciência fonológica. E tem um método bem interessante que a gente trabalha com crianças sem dislexia e as crianças com dislexia se beneficiam muito, que é o método fônico, aquele método das boquinhas. Quem não conhece, vai lá, pesquisa.
Muito interessante a gente dar suporte visual e auditivo para essa criança, para que ela entenda, né? Discrimine os fonemas e tudo mais. É bem interessante. Gisele, mas por aqui, que eu saiba, não temos um número grande de psicopedagogos. Não sei. Geralmente tem, é porque eles estão nas salas de aula. Deixa eu ver, minha cidade não tem equipe multidisciplinar, precisa para a capital, entendi. Aqui é difícil achar psicóloga que ajude. Muitas vezes, nem toda psicóloga tem propriedade para os transtornos de aprendizagem, tá? Mas é interessante a psicologia porque as crianças, as pessoas, né, os jovens principalmente, com transtornos de aprendizagem, geralmente, né, existe aí estudos, alguns artigos que comprovam que eles têm uma possibilidade de ser ansiosos ou depressivos maior, né, principalmente por conta dessas questões aí. Então, o adoecimento mental nas pessoas que têm transtornos de aprendizagem e que não têm intervenção precisa para isso é maior do que crianças que não têm transtornos de aprendizagem, sabe? Então, é importante que a gente se atente a essas questões, tá? Por isso que eu sugeria que a psicóloga, porque a psicóloga vai trabalhar com essa questão, né? De se reconhecer além do transtorno, né? De ver essas questões aí relacionadas à leitura e à escrita, fora da leitura e da escrita, entende? Como isso impacta emocionalmente, essa dificuldade de leitura e escrita impacta emocionalmente essa criança, esse adolescente. Eu sempre recomendo, eu acho muito importante. Até para descoberta de habilidades, né? E ver questão aí de autoestima e tudo mais. Deixa eu ver, gente, se tem mais alguém. Eu acho que é isso. Falei demais, a avó já tá indo embora. Deixa eu tomar um cafezinho. A Ju colocou aqui, ó. Depois que iniciei a faculdade de psicopedagogia, meu público das aulas particulares está mudando. Hoje 80% são crianças com transtorno de aprendizagem. Estou amando já poder ajudar. Que bom. Fico muito feliz. Ju, fico muito feliz mesmo. E a gente vê o quanto que essas crianças vêm machucadas pra gente, né? Vem de experiências traumáticas com relação a isso, né? Gisele, na verdade, depois que cheguei aqui, achei muita dificuldade para achar profissionais. Existem mesmo algumas cidades que têm um número reduzido de profissionais. Jovanda, essa live vai ficar salva? Vai, Jovanda. Todos os cafés com psico são salvos. Fica lá no YouTube. A gente tem um podcast também, então fica no Deezer, no Spotify, no YouTube. E fica aqui também no meu feed, tá? Então, se você quer assistir hoje, fica no feed. Depois, a semana que vem, a gente coloca o episódio no YouTube e nas plataformas de áudio, certo? Sempre fica salva, não se preocupe. E o bom do YouTube ou das plataformas é que a gente pode colocar ali, né? Aumentar a velocidade e assistir mais rapidamente. E aqui a gente não consegue, tá? Todas as outras lives também já estão disponíveis, tá? Todas estão lá no Spotify e no Deezer, nas outras plataformas. Quem usa outras plataformas de áudio também tá bom? Que mais? Qualquer coisa, gente, pode entrar em contato, estou à disposição, certo? Pode ser que eu demore um pouquinho para te responder, mas eu te respondo, tá? Ju, só estou tomando o cuidado de já educar os pais quanto à diferença da psicopedagogia e da aula particular. Muito bem, é importante. E aí, quando os seus alunos forem, né, alguns vão migrar para virar paciente, aí você já explica que um trabalha habilidade e outro trabalha conteúdo, tá tudo certo. Vauli, live muito boa, parabéns. Ju, demais. Como é o nome do canal? Café com Psico, Polly. Você me acha Café com Psico ou Jucimara Gomes?
Gisele, eu já amo meu podcast, por isso te segui no Instagram. Ai, obrigada, parabéns, adorei. Sempre bom conhecimento. Obrigada, gente. Ana Carla, obrigada, Jussi. Uma aula incrível, parabéns. Oh, minha gente, não é aula não, a gente tá conversando. Clécia, ótima live. Parabéns, Simara. Obrigada mais uma vez. Gente, esqueci do print pra fazer minha capa, pra deixar aqui bonitinho, salva pra vocês, né? Vamos lá. Isso, minha gente. Qualquer dúvida, qualquer coisa, estou no direct. Hoje eu vou trabalhar um monte, mas se você mandar lá pro final do dia, eu te respondo, tá bom? Luana também está aqui. Obrigada, Lu. Gente, me deem... Olha, Jucimara, uma pessoa com o mesmo nome. Um homônimo. Não é homônimo que chama, né, gente? É um nome igual. Enfim. Gostei de vê-la, Jussi. As pessoas te chamam de Jussi também? Ai, minha gente. Olha, vocês me encontram por aqui no Instagram, vocês me encontram no Spotify, vocês me encontram no Deezer. Café com Psico, hoje Simara Gomes, vamos conversando. Ju, se lembrei de um assunto que pode ser interessante pra gente conversar no Café com Psico. Me manda no direct, me manda nas caixinhas de pergunta que eu abro, que a gente vai conversando sobre isso, tá? Ju, acho interessante a gente trazer tal profissional. Vamos ver, a gente conversa, que eu vou atrás do povo pra trazer aqui pra vocês, certo? Esse é o nosso último Café com Psico do mês. Mês que vem a gente tem muitos convidados também, muitas surpresas, já tô empolgada para abril. E para quem tá esperando vagas, abrir as inscrições do curso de anamnese, a gente vai abrir já. A gente só falta ajustar algumas coisas, mas já tá tudo no ponto, tudo prontinho, tá bom? A Alessandra, uma xará. Isso, uma xará. Sobre transtorno opositivo, se eu já falei, opositivo não. O Todd não falei ainda não. Pode ser, vou anotar aqui, tá bom? Gente, um beijo, bom sábado. Trabalhem, descansem, estudem, mas sejam felizes, sejam vocês, façam o que tem que fazer, não se preocupe com o povo. O povo é o povo, deixa o povo falar, que o povo não paga a nossa conta, né? Então, toda vez que você pensar na sua criança, você pense, como é que eu posso transformar a vida dessa criança? Como é que eu posso fazê-la aprender sendo feliz? Tá bom? Um cheiro, viu? Até a próxima!